Luz, paz e bênção para você. Essa semana iniciamos mais um ciclo anual de leituras da Torá. Assim, a paraxá da semana chama-se Bereshit, no princípio, onde a Torá narra a criação do mundo. É o livro do Gênesis. E nós vamos a cada semana fazer o comentário, procurando uma perspectiva marrana de interpretação. Nossa análise essa semana vai se deter no capítulo 2 do Gênesis, versos 1 e 3. Vamos à leitura. Diz o Gênesis: Agora estavam completos o céu e a terra, e todas as suas hostes. Deus havia completado no sétimo dia o trabalho que fizera, cessando então no sétimo dia todo o trabalho que Deus fizera. Então Deus abençoou o sétimo dia e o tornou sagrado, e cessou todo o trabalho criativo que decidira fazer. Este é o primeiro Shabat da criação, o momento em que o próprio Deus descansa, não por cansaço, mas para instaurar um ritmo, um pulso no tempo. A santificação do sétimo dia não é apenas bênção para o tempo, também é consagração do intervalo, o direito sagrado de existir sem produzir, sem compromissos de ação criativa. A Shabat é o espaço onde o ser humano e o divino repousam juntos. E o silêncio se torna a oração mais sublime, mais elevada. Na linguagem do Zohar, a Shabat não começa quando o sol se põe, como no costume tradicional, mas a Shabat começa quando as forças da criação retornam à sua raiz. Durante 6 dias, as sefirot se expandem. Recede e dá, Gevurah delimita, Tiferet equilibra, Netzai Hod projetam, Yesod conduz a energia para Malkut. O sétimo dia é, então, quando esse fluxo deixa de se derramar e volta à sua fonte. Que perspectiva sublime! A Shabat é, assim, um instante em que Malkut se eleva a Tiferet, para se produzir, então, o Hierosgamo, a união do sagrado feminino com o sagrado masculino. De formas que, quando o feminino se une ao masculino divino, quando o mundo visível lembra que nunca esteve separado da luz. Por isso a Shabat é chamada, nos textos cabalísticos, de Zivug HaKodesh, a união sagrada. Vejam que dimensão profunda, insuspeita, por quem não tem essa compreensão do Sod, da dimensão sagrada, da dimensão secreta, oculta dos atos rituais da Shabat. O universo inteiro se torna um ato de amor entre o Criador e a criação. Tudo repousa porque tudo se reencontra. No plano cósmico, a Shabat é o pulso que mantém o mundo vivo. Sem ela, a realidade se estilhaçaria em fragmentos de tempo sem alma. O descanso divino é o que impede o colapso da existência. Que compreensão, na verdade, de uma dimensão ecológica profunda. A cada 7 batimentos do tempo,
O coração de Deus repousa e o cosmos escuta. Na alma humana o mesmo movimento ocorre. A cada 7 batimentos da alma, a cada 7 ciclos cotidianos da alma, o mesmo movimento ocorre. Durante a semana, a consciência desce ao fazer, ao esforço, à dispersão. Na Shabat, ela retorna ao centro, ao Morim de Guadalupe, a mente expandida. O ser não busca, apenas é. O Ensof, o infinito, se reflete por um instante dentro do finito. Os marranos guardaram a Shabat sem poder nomeá-la. Faziam-no em segredo, nos gestos mínimos, lavar o chão na sexta-feira, esconder o pão do sábado, deixar uma lamparina acesa sobre a mesa. Dentro deste ritual, nestas circunstâncias, a Shekinah descia nesses pequenos atos semanais. Ali o tempo era recriado no silêncio das cozinhas fechadas. Eles não descansavam do trabalho, mas descansavam do medo, descansavam do sentimento de perseguição. E nesse respiro breve, Deus encontrava refúgio. Eles renovavam suas energias para prosseguir na luta. A Shabat para eles foi o fio que não se rompeu. O tempo onde o exílio ainda se lembrava do Éden, um momento de restauração cósmica da alma, das energias. De maneira que a Shabat Mahana é o testemunho de que a santidade sobrevive, mesmo quando o nome é proibido. Cada Shabat secreto dos nossos antepassados deveria ser lembrado como luz escondida. Estes atos que se perpetuaram na memória do tempo devem ser lembrados por cada um de nós. E devemos procurar reproduzir este momento cósmico, santo e sagrado. E que esse descanso divino continue a se cumprir em nós, não como uma pausa, mas como um reencontro com a dimensão superior. Pois o mundo foi criado em 6 dias, mas é no 7º dia que ele aprende a amar. De maneiras que a observância da Shabat, que as pessoas chamam o sábado, pelos criptojudeus durante a época moderna, foi a prática judaizante mais frequente e persistente, e uma coluna central da sua adesão à fé ancestral. É por isso que nós do Beit Hassod fazemos questão de manter esta observação. Vamos caracterizar agora como foi esta observância dos marranos da Shabat, a partir desta obra de David Gittins, que é uma obra fundamental. Uma pesquisa densa que nós temos utilizado neste resgate da identidade marrana. As principais características desta observância, que se estendia do pôr do sol da sexta-feira ao pôr do sol de sábado, segundo David Gittins, eram as seguintes. O Shabat, ou a Shabat, era particularmente adequado à prática clandestina, porque muitos dos seus preceitos podiam ser realizados em casa, longe de olhares curiosos. Mesmo quando não podiam guardar o Shabat,
ou a Shabat completamente, muitos judaizantes mantinham o sentido da sua santidade e afirmavam que o guardavam em seus corações ou através da intenção. Olha aí, algo profundamente cabalístico, a Kavaná. David Hitler não percebeu isto ao falar de intenção, que o Marrano se referia a algo essencial na Kabbalah, a Kavaná. Dentro dos rituais havia uma forte ênfase na limpeza, tanto do corpo quanto da casa. As mulheres, em particular, costumavam tomar banho ou lavar-se na tarde de sexta-feira, por vezes com água aquecida, com ervas, água aquecida com ervas, como camomila e alecrim. Realizavam cuidados com o corpo na sexta-feira, como lavar os pés, aparar o cabelo, a barba, cortar as unhas, atos de higiene que eram realizados na sexta-feira. A casa era varrida e frequentemente borrifada com água para baixar a poeira. E a roupa de cama e de mesa era trocada por roupa limpa. Vestiam roupas limpas e, para os mais abastados, as melhores roupas, para tornar a Shabat, para tornar o sábado festivo. Este era um costume amplamente difundido. As compras e a preparação das refeições tinham de ser concluídas antes do pôr do sol da sexta-feira, pois era proibido cozinhar no sábado. Havia, então, entre eles um ritual central, essencial ao anoitecer da sexta-feira, no pôr do sol, que era o acendimento das velas, o acendimento das luzes. Era o acendimento especial da luz do sábado. Velas ou lâmpadas a óleo, geralmente duas. Este foi o costume criptojudeu mais persistente e estava listado em quase todos os registros da Inquisição. E este costume chegou aos nossos dias. Nossas avós no sertão costumavam acender as velas ao pôr do sol do sábado. Para manter o segredo, as lâmpadas eram frequentemente escondidas, atrás de portas, em pátios interiores, debaixo de mesas, dentro de caixas, para que os vizinhos e criados não vissem. Estas velas eram acesas com pavis novos, de algodão ou linho, e acompanhadas de bênçãos curtas e memorizadas, transmitidas pela tradição oral. E existia um detalhe importante que eu vou mencionar para vocês. As velas eram deixadas para apagarem-se por si próprias. Vejam, aqui neste livro, a pesquisa que durou 20 anos, David Hitler registra que quando iam para a cama, enchiam as lâmpadas com azeite. Outros conversos, ele relata que uma conversa como Marta Gonzalez fazia que, ao pôr do sol, no seu quarto, a vela fosse acesa sobre um grão de sal, dizendo que isso faria a lâmpada durar mais tempo acesa. E eles deixavam as lâmpadas da Shabat, do sábado, arderem até se apagarem sozinhas. E aí, quando eram perguntados por que faziam isto, como Juana Chances disse que
não apagava as velas mais cedo, porque deixava ali para homenagear a Trindade. Não é interessante isso? Sempre é uma forma de despistar. Alguém perguntou então a esta criptojudia por que ela não devia apagar a lâmpada, a vela. Ela disse: deixe a criança, porque eu quero que arda. Então era um ato de devoção que tinha um significado místico profundo. Porém, nós vamos voltar a isto. David Richards não foi capaz de perceber. Dona Juana, em 1543, no processo da Inquisição de Lisboa, disse que tinha uma lâmpada que tinha vindo do Templo de Jerusalém e por esta razão ela nunca se apagava. Costumes, explicações para despistar. Havia um preceito negativo central: abster-se do trabalho. Este era um preceito central que eles cumpriam. Modernamente, muitas pessoas não conseguem, para garantir a sobrevivência, abster-se do trabalho. Em muitos casos, essa proibição de trabalho aos sábados era estendida até aos criados. Também era proibido viajar, de maneiras que as atividades do sábado concentravam-se na oração, no estudo da Torá, que eles tinham acesso através da Bíblia cristã, no descanso e na socialização. Reuniões para oração, estudo da lei, ocorriam em casas ou em locais de encontro clandestinos, as chamadas esnogas, sinagogas secretas. Na noite de sexta-feira, as crianças recebiam a bênção dos pais antes de irem para a cama. Para evitar cozinhar no dia sagrado, o prato festivo principal era tipicamente um guisado, que era preparado na sexta-feira e cozinhava lentamente durante a noite para ser consumido quente no sábado. Como alternativa, quando as circunstâncias o exigiam, consumiam-se comidas frias, como frutas, saladas, uma forma de, no rigor do cumprimento da observância do sábado, não acenderem fogo. Mas uma observação salta aos olhos em todo o trabalho de David Richards. Uma pesquisa, como eu já falei, de 2 décadas, que resultou nesse livro denso, quase 700 páginas, apresentando os costumes religiosos dos criptojudeus e dos marranos. Durante a Idade Moderna, o período da perseguição inquisitorial. Então, esta obra, quase 700 páginas, que recebeu um prêmio nos Estados Unidos, não apresenta uma única vez a palavra cabala. Não faz referência à dimensão mística destes atos que eram praticados a cada sábado e que era a essência, o ponto principal da religião, da religiosidade dos marranos. Observe também que, entre os trabalhos citados ao final, ele colocou aqui trabalhos citados, não usou a expressão referências bibliográficas. Entre os trabalhos citados, conforme ele diz, estava o livro escrito
Está o livro escrito por Cecil Rhodes, História dos Marranos, publicado em 1932. Está aqui o livro, como também o artigo que ele publicou em 1931, que depois foi incorporado como capítulo, A Religião dos Marranos. Ele cita os dois, aqui, trabalhos citados, onde Cecil Rhodes apresenta a religião dos marranos como uma nova religião, com teologia própria, com características específicas. E ao final do capítulo ele a define como uma sociedade secreta mística. David Gittitz, em quase 700 páginas de um livro de um tamanho grande, denso, 20 anos de pesquisa, não foi capaz de perceber em um momento sequer a dimensão mística desta prática religiosa. Vejam, esta é uma comprovação de que o relato hegemônico, construído por historiadores sem compreensão alguma da profundidade da espiritualidade dos marranos, só viam práticas como elementos culturais ou folclóricos, resquícios de um judaísmo crescentemente deteriorado, esquecido, perdido. Que coisa triste. Eu fiz a apresentação de minha pesquisa em 2014 na Universidade de Lisboa, convidado pela Cátedra de Estudos Sefarditas Alberto Benveniste. Depois que eu fiz a apresentação de minha pesquisa mostrando a dimensão cabalística da religiosidade dos marranos, um professor da Universidade de Lisboa, importante, que eu vou omitir o nome, ele se manifestou e disse o seguinte para mim: eu não sei o que é cabala, mas não concordo com nada do que você disse. Disse o grande professor, importante professor da Universidade de Lisboa. Eu não sei o que é cabala, mas não concordo com nada do que você disse. Vejam a autoridade acadêmica de um homem desse. Nenhuma. Assim como ele, David Gittitz só viu costumes cotidianos folclóricos. Porém, os padrões cabalistas estavam presentes. E eu vou ressaltar para vocês agora alguns pontos onde o místico se esconde do texto que o próprio David Gittitz escreveu. Primeiro, o banho com ervas aromáticas, camomila, alecrim, cascas de laranja. Parece apenas higiene, mas reflete a tevilá simbólica de purificação da nefesh. A combinação de ervas indica a recordação dos 4 elementos e das 4 letras do nome divino. O aroma é o vestígio de Ruá, o sopro. A lâmpada da Shabat, do sábado. Acender pavios novos em honra da Shabat e escondê-los do olhar alheio é cabalisticamente a manutenção da Or HaGanuz, a luz escondida. Queimar azeite de oliva é invocar a Shekinah sobre disfarce. Quando a mulher cobre a cabeça e chora diante da luz, como em um episódio relatado neste livro, ali existe a reencenação do Zivug. Malkut, ela recebe a luz de Tiferet, a chama. E ainda mais, no círculo de Rodrigo del Carvajal, no México, as lâmpadas eram dedicadas às almas dos seus mortos, para que através da luz, diz ele, para que através da luz os mortos de Israel pudessem alcançar a glória e o descanso. Ele cita isso como nota de piedade doméstica.
Mas, neste ato, ali pulsa um princípio cabalístico essencial. A luz como veículo de elevação das almas. Aliat Neshamot. Na tradição mística, acender uma vela pelos mortos não é luto, é reparação. O marrano, então, com a consciência de que seus mortos eram heróis, aqueles sacrificados pelo Tribunal do Santo Ofício, a cada sábado acendiam a vela pela elevação de suas almas. A chama corresponde ao Ner Adonai. A alma do homem é a lâmpada do Eterno. Cada pavio aceso pelos mortos do povo marrano é, portanto, um fio entre os mundos, uma tentativa de reconduzir as centelhas dispersas ao seio da Shekinah. Nós devemos fazer isso ainda hoje. No círculo de Rodrigo de Carvajal, ao dedicarem luz às almas, os marranos estavam conscientemente repetindo um gesto do Zohar. Diz o Zohar, quando uma alma precisa de descanso, o justo acende uma lâmpada e pronuncia o nome. Que costume profundo e maravilhoso. Os historiadores do relato hegemônico são incapazes de perceber isso. A luz, nesse contexto, é uma escada. O fogo consome o óleo, o corpo se consome em vida, e o que sobe é consciência. É uma teurgia de compaixão escondida sob o véu do costume. É a forma como os marranos zelavam e cuidavam, mesmo depois de mortos, dos seus ancestrais. Esse fragmento mostra que a Cabala não apenas sobreviveu entre eles, mas transmutou-se em linguagem doméstica. A casa virou templo e a lâmpada virou altar. E a lembrança dos mortos, um tikkun ha-nefesh coletivo. Que costume maravilhoso que nós devemos, nesse resgate da identidade dos marranos, voltar a celebrar no dia de hoje. Outro fato interessante, varrer a casa de dentro para fora ou de fora para dentro é interpretado como superstição. Ainda hoje se fala nos vídeos que o relato hegemônico produz. Porém, na Cabala, era uma prática ibérica, cabalista. O movimento da vassoura era símbolo de expulsar citra rara, as cascas, para fora do espaço sagrado. Era um movimento de expulsar o mal, a inclinação má. Vejam, os relatos hegemônicos, os vídeos, os documentários jamais identificaram isto. O jejum das sextas-feiras era um eco do Ta'anit cabalista para refinar o corpo antes da descida da Neshama adicional, da alma adicional. Vejam uma explicação cabalista para cada detalhe. As bênçãos curtas e improvisadas, orações simples como que a luz arda agora e para sempre, ou clara e branca seja esta vela para nós. São fórmulas de condensação energética, nomes de poder reduzidos à essência, como faz a Kabbalah do nome de 72 letras. O uso de guardar a Shabat no coração, expressão que aparece repetidamente nos processos. É a forma marrana da Kavaná, a intenção interior
substituindo o rito externo. Isso é misticismo puro, elevado à clandestinidade. Os historiadores do relato hegemônico, que ainda hoje se reproduzem as centenas de milhares nos documentários produzidos, constantemente repetidos, são incapazes de perceber isso. O descanso absoluto ou recolhimento precoce, ao meio visto como preguiça ou formalismo, na verdade são o momento do Zivug Hakadosh interior, a união da alma com o divino no silêncio do sono. Em resumo, David Gittrich descreve a casca. O relato hegemônico tradicional, que está sendo repetido ainda hoje aí pelo documentário da BBC News, com quase 600 mil visualizações, descreve a casca. O núcleo é teúrgico. Os marranos transformaram a Shabbat em um campo de energia discreta. Ações mínimas, intenções máximas. O Shabbat, a Shabbat, o sábado deles é a Shabbat de Ensof, luz comprimida sob véus de medo. Assim, David Gittrich descreve com minúcia o sábado dos marranos, os banhos com ervas, o acendimento das velas e lâmpadas, a limpeza das casas, o jejum das cestas, a abstinência do trabalho, mas lê tudo pela superfície. O ritual como costume, não como código. Ainda hoje, os documentários, o relato hegemônico, lê tudo pela superfície. O trabalho do Beit Hassod é resgatar a identidade mística dos marranos. Na perspectiva cabalística, nós reconhecemos uma camada mais profunda. O sábado é o instante em que o infinito se recolhe para dizer que o mundo existe em paz. Os marranos fizeram isso. Ao esconderem suas luzes, repetiram o gesto do Criador no sétimo dia. Recolher-se para que o sagrado sobreviva. As mulheres aquecendo água com camomila, alecrim, cascas de laranja, reencenavam o mitivê cabalístico. A infusão aromática convocava os 4 elementos: fogo, calor, água, purificação, ar, aroma e terra, as ervas em harmonia. Viram que interpretação mística maravilhosa? Essa infusão aromática era teúrgica, invocando os 4 elementos. Era um tikkun nefesh, a reparação da alma. Era a preparação da alma para receber a neshama, a alma suplementar que o Eterno nos concede a cada sábado. O corpo lavado em segredo tornava-se o templo que a Inquisição havia destruído. O gesto mais persistente, e nós precisamos preservar esse gesto, acender a lâmpada do sábado ao pôr do sol. É um ato teúrgico disfarçado. O pavio novo, torcido à mão, simboliza o canal entre mundos. O azeite puro de oliva é a seiva da Shekinah. A chama é um influxo de Tiferet descendo sobre Malkut. Quando as mulheres a escondem sob uma mesa, ou dentro de um jarro, ou atrás da porta, ou atrás de uma jarra, realizam o Zivug HaKadosh. O Zivug HaKadosh secreto, a união do feminino e do masculino divinos. Mas, neste período, em exílio, o fogo que não podia ser visto era a luz primordial, o Or HaGanus, preservada sob o véu do medo.
deixar a vela do Shabá extinguir-se por si só, por si mesma. Era mais do que prudência, era liturgia secreta. No silêncio do lar, fechados atrás de suas portas, os marranos reviviam o ritmo da criação. A luz nascendo, subindo e retornando à fonte. Eu espero que esta reflexão, esta paraxá e seu comentário cabalístico possa ter contribuído para despertar em você, em cada descendente dos marranos, o desejo de se aliar a nós do Beit Hassod, Centro Marrano de Cabala, na tarefa de resgatar essa identidade mística que foi desvirtuada pela historiografia tradicional e também pelo rabinismo ortodoxo, pelos interesses étnicos de alguns poucos. Até a próxima semana com mais uma reflexão marrana sobre a Paraxá.